Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a tragédia que ocorreu, que ainda está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, nessa questão das grandes enchentes, né? Que devastaram municípios, literalmente, no estado gaúcho. A gente tem que entender mais ou menos assim. Nós estamos lidando não com um caso isolado. A gente vai verificar, a gente vai avaliar que esses problemas ambientais no próprio Rio Grande do Sul estavam já acontecendo já há um tempo e só aumentando cada vez mais, até que ia chegar a mãe de todas as tragédias, que é o que a gente está vendo hoje. Tá? O que muitas vezes a gente tem que avaliar é que existe um estudo científico verificando que, na verdade, nós estamos diante de alterações climáticas muito graves. Então, as secas prolongadas, por exemplo, aqui na região norte, pegar aqui o caso principalmente lá em Manaus, tá? E as enchentes demasiadas no Rio Grande do Sul mostram esses extremos, que é cada vez mais frequente. É uma nova realidade, o que prova que essas questões ambientais vão afetar decisivamente a condição social das pessoas. Porque a partir do momento em que pessoas perdem tudo do ponto de vista material, elas ficam mais pobres. Né? Então, isso já é um estudo que a própria ONU já mostra que as crises ambientais vão proporcionar, vão possibilitar, infelizmente, que um número muito grande de pessoas, estão falando aqui de milhões de pessoas, tendem ao que? A cair na pirâmide social em decorrência da sua renda, por perder boa parte da sua condição econômica. Então tu vê casos lá no Rio Grande do Sul em que agricultores que perderam tudo, né? Pecuaristas, né? Pessoas de classe média que perderam tudo e agora, por ter perdido tudo, estão numa condição de pobreza. Então veja que a questão do meio ambiente tem uma ação direta do ponto de vista social. E esse papinho de negacionista, de achar que isso são casos isolados, não dá mais para falar aqui, cara. É bastante complicado o que está verificando. Eu acho que aí deve existir uma iniciativa por parte do eleitor, principalmente do eleitor, de parar com esses discursos ideológicos, de ficar muito ligado em discurso ideológico de direita e esquerda e começar, na verdade, a ver coisas práticas do tipo: nós estamos num ano eleitoral, tá? O que é que o meu candidato vai propor em termos de prevenção ambiental, em termos de ações no sentido de que é, a minha cidade, o meu estado, possa se sentir mais seguro na questão de catástrofes ambientais. Isso é uma nova realidade que a gente está verificando. Além do fato de que, por exemplo, aquele discurso também muito ligado ao neoliberalismo, de que o Estado deveria ser mínimo, ou seja, o Estado não deveria auxiliar, ajudar tanto a população, né? Esse discurso também está em desuso, cai por terra. Por quê? Porque se tu analisar, e a gente vê isso todo dia, as grandes ações que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul para auxiliar as pessoas que perderam tudo são iniciativas do Estado. Não importa se é municipal, não importa se é estadual ou se é federal. O Estado ele está auxiliando nesse sentido. Não faz mais do que essa obrigação. Agora imagine se esse discurso, o discurso neoliberal, ele fosse estabelecido, ele fosse desenvolvido ao ponto de que o Estado não deveria participar da ação. A tragédia seria até ainda maior, tá? Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, peço muito que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, o canal também é seu. Uma outra coisa que tem que avaliar também, gente, nessa situação que a gente está abordando aqui sobre o Rio Grande do Sul, é a questão de que, quando se fala, por exemplo, de questões ambientais, sempre foi visto, sempre houve uma discussão de que isso não era uma prioridade. E dizia-se que não era uma prioridade porque, na hora que você protege uma floresta, você está impedindo o progresso. Né? Esse sempre foi muito o discurso, ainda é o discurso muito de muita gente, né, que acredita que o país deveria ser um grande
uma grande fazenda agropecuária. Hora de destruir tudo, porque as florestas elas não servem para nada. Os rios não servem para nada. Tá? Então esse discurso utilitarista, individualista e egoísta, né, é um modelo que existe já há um bom tempo e está muito ligado a uma ideia cartesiana do século de alguns séculos atrás, que basicamente dizia que a Terra, o mundo, está aqui para nos servir. Isso é um discurso ideológico que você encontra muito, por exemplo, nos modelos bíblicos do Antigo Testamento, né, que fala muito de que Deus criou o universo, criou as estrelas, criou o sol, criou a natureza para nos servir. Né? De que tudo aqui está aqui para nos servir. E se ele está aqui para nos servir, nós temos que utilizar de todas as formas possíveis. Né? É essa a ideia. Só que é muito curioso, eu lembro aqui de uma ideia do Nietzsche, o filósofo Friedrich Nietzsche, que no século XIX ele falava sobre uma coisa, um sentimento que é cada vez maior no ser humano, que é o chamado de ressentimento. E o ressentimento é assim, quando a gente descobre que o sol não está nem aí pra gente, quando a gente descobre que as estrelas elas não estão aqui para brilhar para o nosso prazer, quando a gente descobre que o mar não foi construído, feito para que a gente pudesse se banhar nele, a gente entra numa crise existencial que Nietzsche chamava de ressentimento. E esse ressentimento é uma ideia, né, que é muito comum hoje na atualidade, de você achar que deve ser mais amado do que deveria, de que as pessoas deveriam reconhecer muito mais talentos em você do que realmente você tem. Né? E esse ressentimento é cada vez mais forte, tanto é que ninguém pode falar nada que o ressentido se sente magoado. Né? Se a gente não pode mais criticar ninguém, que a pessoa se sente ofendida pessoalmente. Ninguém pode fazer mais uma crítica construtiva, porque tudo é uma questão pessoal. E de lá para cá, do século XIX para cá, esse ressentimento só tem aumentado. Só que ele tem aumentado de uma maneira muito intensa, tão grande, que está numa questão ideológica. Então você tem discursos, modelos ideológicos cada vez mais fortes. Né? E nesse discurso ideológico é um modelo de gente mimada. Você não pode falar nada, porque nós estamos vivendo numa civilização de mimados. Tudo é ofensa, tudo é crítica pessoal. O que mostra o quanto nós somos pretensiosos demais ao achar que realmente a Terra está aqui para nos servir. Tá? Aquele discurso, sabe, bastante egocêntrico, tá? E que na verdade não é exatamente isso. O mundo já foi destruído, segundo os cientistas, mais de 5 vezes. A última vez foi quando os dinossauros estiveram aqui. Estamos falando de 60 milhões de anos atrás. E a Terra pode ser destruída de novo? Pode. Isso pode acontecer. E ela vai se renovando. Então nós somos mais um grupo que veio para cá. E nesse sentido, a gente também pode se extinguir. Só que é diferente dos dinossauros, né? É uma coisa meio estranha, é que a extinção, a nossa extinção, tem a ver muitas vezes com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, né? Então a ideia de que eu estou provocando a minha extinção por causa do meu individualismo, do meu consumismo, do meu egoísmo, tá? Porque a gente percebe que no meio dessa tragédia do Rio Grande do Sul ainda tem gente que ainda defende, por exemplo, a ideia negacionista de que não existe crise ambiental. Alguns senadores, alguns parlamentares com discursos negacionistas não sabem o que fazer. Não fizeram até agora nenhuma proposta para tentar resolver a questão, jogar propostas, né, para tentar resolver a questão aí da tragédia do Rio Grande do Sul. E olha que nós estamos falando de parlamentares do próprio Rio Grande do Sul. Quer dizer, essas pessoas, pelo jeito, não têm preparo. Chegaram ao poder apenas por um discurso ideológico de ressentidos. E agora nós estamos lidando com uma situação séria, porque pessoas perderam tudo, pessoas perderam entes queridos, perderam
recursos materiais, e os caras não sabem o que fazer. Por quê? Porque o discurso deles foi sempre aquele discurso ideológico desses parlamentares. Então, nós estamos de novo numa nova realidade. Quer dizer, o mundo põe um novo desafio para a gente. Como aconteceu na pandemia, agora você vê essa questão das catástrofes ambientais que, infelizmente, elas vão se tornar mais comuns, não tem jeito. Elas vão se tornar mais corriqueiras, não tem jeito, infelizmente. Então, muita gente ainda vai morrer em outras partes do mundo, né? Então, a gente se adapta a essa nova realidade ou a gente realmente vai ficar pelo meio do caminho. Então, a gente espera que realmente agora, nesse período agora eleitoral, que a população cobre mais dos seus candidatos, tá? Parem com esse discurso ideológico, sabe, de direita e esquerda, esse discurso maniqueísta, sabe, essas loucuras, né, essa polarização idiota que existe hoje, e vamos pensar um pouquinho de uma maneira mais prática, numa forma de resolver a vida das pessoas. As pessoas lá no Rio Grande do Sul estão passando por necessidades. E é preciso criar formas, políticas públicas para poder ajudar essas pessoas. Tá? Então, nesse sentido, né, por mais que a gente verifique agora, por exemplo, pessoas com um discurso completamente alienante, de chegar ao ponto de dizer que a tragédia aconteceu porque lá tem um número muito grande de terreiros, de umbanda, de candomblé. Meu Deus, a que ponto nós estamos chegando? Quer dizer, as pessoas... Quer dizer, é uma gente que não respeita a tragédia dos outros, não respeita a situação em que as pessoas estão passando. Então eu passo uma crise como essa, o cara vai numa rede social, vai num púlpito de uma igreja falar de intolerância religiosa, dizer que tudo é provocado porque tem uma religião tal que está provocando isso. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Quer dizer, é um estado de regressão. O que a gente espera, na verdade, que isso mude. E que, como dizia o Humberto Eco, sociólogo, escritor, que o idiota da aldeia pare de ser ouvido. Que o idiota da aldeia pare de ser escutado. E de que as pessoas possam, de fato, verificar e perceber que nós estamos passando por um momento grave e que a tendência é só piorar. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.